Professor Tiago Rosas, pronto. Muito bem. Porque teve um probleminha ali, a gente vai editar e vai colocar em lição 4, o drama de Jó. O drama de Jó, que nós vamos estudar na lição de hoje, tratando sobre o drama de Jó. Já temos alguns irmãos aqui juntamente conosco, queremos trazer uma paz do Senhor a nosso irmão Nerivan, nosso irmão Diácono Reinaldo, nosso irmão Geraldo, nossa irmã Elaine, nosso amado irmão Tiago Guedes, que sempre participa aqui das nossas transmissões, nos comentários, trazendo aí belíssimos comentários, nosso irmão Darleison, o Alexandre Rosas, o irmão do professor Tiago Rosas, da irmã Nil. Deus abençoe a vida dos irmãos. O irmão Tiago, que já é bem atento aí, colocou a lição, está errada, não, realmente, na capa ali estava um equívoco, mas como falamos, nós vamos ali alterar para mandar para os irmãos o PDF. A lição de número 4, que tem por título Drama de Jó, e nós estamos estudando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Pois bem, irmãos, vamos, desde já, estar aqui sob a direção de Deus e pedimos aos irmãos a intercessão. Hoje está um pouquinho complicado, mas em nome de Jesus vai dar certo. E nós vamos aqui ter um estudo EBD inteligente, abençoado, enriquecedor, como estamos tendo aí, pela graça de Deus, todas as sextas-feiras. Então, nós vemos aí na introdução que é interessante nós fazermos uma recapitulação daquilo que nós vimos em lições passadas. E o que nós vimos é que Satanás se apresenta ali diante de Deus, Deus, ele toma ali a palavra, depois de perguntar por onde andava, que Satanás responde que estava rodeando a terra, e Satanás vai acusar Jó diante de Deus e dizendo, porventura teme Jó a Deus em vão, ou debalde, porventura não cercaste tu de bens a ele. Então, depois de acusar a Jó e ao próprio Deus de comprar a lealdade de Jó, Satanás afirma que uma mudança nessa condição próspera de Jó resultaria na sua deserção. É tanto que nós vamos ver no versículo 11, que ele vai dizer, mas estende a tua mão e verás, se não blasfema de ti em tua face. O interessante é que Satanás, ele sabia, irmãos, que ele não podia tocar em Jó, a não ser por permissão de Deus. É tanto que a proposta do adversário é, estende a tua mão, dizendo para Deus estender a mão. Mas depois Deus, aí a gente vai ver no versículo 12, que dá uma permissão para o diabo, claro, com ressalvas. Deus vai dizer, então, o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está a teu dispor, contra ele mesmo, porém, não estendas a mão. O que nós trazemos aqui nesta introdução, irmãos, é que Deus nunca abandonou Jó e o entregou por completo nas mãos de Satanás. Jó fiel a Deus, Jó temente a Deus, Jó íntegro, reto, que estava numa condição ali de prosperidade, no sentido pleno da palavra, e ali há uma permissão da parte de Deus para que o maligno tocasse em Jó, mas como falamos, Deus não traz aí um abandono total. Já não poderia dizer para Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Já não poderia dizer isso. Porque mesmo diante de todas aquelas calamidades e tragédias, Deus estava no controle da vida de Jó, certo? Então, há uma autorização para Satanás e imediatamente Satanás age, irmãos, para cumprir o seu propósito de destruição, claro, acreditando que ia lograr êxito, que ia ter sucesso naquele empreendimento. Só que nós vamos ver nessa lição que mesmo diante de tantas tragédias e calamidades, Jó se mantém íntegro, reto e temente a Deus. Vamos passar aqui para a próxima lâmina, próximo slide. Nosso tópico primeiro é a tragédia de natureza econômica. E o subtópico primeiro, nosso subtópico primeiro, vamos passar aqui para o subtópico primeiro. Nós temos aí o sucesso na esfera comercial. Eu gostei da divisão, a qual fez o pastor José Gonçalves, a qual vai trazer primeiro o sucesso. Ele mostra o sucesso. É interessante a gente fazer esse contraste
que realmente choca, irmãos, e é para chocar mesmo, fazer esse contraste. Como aquilo atingiu a vida de Jó, como vivia Jó, de repente você, como nós dizemos no popular, estamos no 80 e caímos para 8, no muito, na prosperidade, e de repente está na miséria. É como vai dizer o apóstolo Paulo aos Filipenses, fazer esse contraste em terem abundância e passar necessidade. Não houve ali um meio termo na vida de Jó. E eu agradeço aí o professor Tiago Rosas aí, corrige, a lição 4, o drama de Jó. Certo, irmãos? Então, houve esse contraste aí. Havia um sucesso na esfera comercial e nós já vimos que na vida de Jó, ele vai ser citado pelo escritor do livro como o maior que todos os do Oriente. Aí a gente considera Jó como um grande fazendeiro, a gente vai citar mais uma vez, como era costume de citar na época dos patriarcas ou antes, a riqueza de um homem pelos seus bens, pelos animais que possuía, pelos serviçais que possuía. E Jó possuía 7.000 ovelhas, como os professores já sabem, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além de Jó ter numerosos escravos ou empregados a seu dispor, então Jó era certamente um homem de influência ao ponto de ser definido, denominado como o maior de todos os orientais, irmãos. A gente vai ver que no sucesso, nessa prosperidade comercial, Jó tinha seus camelos, que eram usados para transporte de mercadorias. A gente pode citar a lã das ovelhas, que era usada para a produção de tecidos, para serem ali comercializados. Jó dispunha de jumentas que forneciam aí iguarias naquela época, que era o leite de jumenta. Eu nunca tomei, acredito que talvez algum dos irmãos aqui já tenha provado, mas eu nunca provei não, mas eu ouvi uma das nossas irmãs do grupo falando que ele é até recomendado em determinadas doenças para que se tome esse leite de jumenta. Então, certamente, irmãos, fazendo aí um resumo, certamente em nossos dias já estaria, como disse o professor Tiago em lições passadas, entre os mais ricos da revista Forbes. Quando a Forbes lançasse ali a lista de milionários, certamente Jó seria listado também como o maior de todos. Jó tinha, sim, um sucesso na esfera comercial. Nós poderíamos detalhar, citar aqui comentadores, historiadores, mas a gente não vai usar muito tempo para isso. Esse primeiro subtópico é para mostrar que, de fato, Jó dispunha ali de um sucesso, de uma prosperidade comercial. Jó era um administrador nato, sábio, ele sabia trabalhar ali, ele sabia investir, ele sabia comprar, ele não tinha a quantidade de camelos como 3.000 à toa, ele não tinha 500 juntas de boi ali à toa. Nós vamos observar que, além da prosperidade comercial, Jó também tinha um sucesso na esfera do campo, da agropecuária. Vamos aqui para o subtópico 2, o sucesso na esfera do campo. Então, a gente pode citar aí as 500 juntas de boi, ou 1.000 bois, que formavam ali pares, 500 pares, e 500 jumentas. Então, por esse número aí, irmãos, nós podemos deduzir que Jó possuía imensas áreas lavradas. Ali haviam colheitas de cereais, sementes para o plantio. Então, Jó era um homem rico, à semelhança de muitos homens daquela época, mas Jó era o maior. Jó possuía 1.000 bois que trabalhavam em pares para arar os campos férteis, preparando o solo para a plantação de semente, que eram mais tarde escolhidas, provendo a abundância de alimentos. Então, além de Jó ser um administrador ali sábio, nato, Jó também, ele tinha sucesso na agropecuária, na agricultura. Jó sabia trabalhar, certamente. Jó tinha muita riqueza nessa área aí, que é a área principal da época, a agricultura, a agropecuária. Nós notamos isso pela quantidade de juntas de bois, como já falamos, e jumentas que eram certamente utilizados para este tipo de atividade. Então, havia também sucesso, e a gente está fazendo esse resumo para que nós venhamos chegar aqui no ponto onde será o ponto principal. Aí a gente já pode passar aí, professor Tiago, porque nós vamos ver que vamos fazer esse contraste entre o que Jó possuía e agora
como Jó perdeu, a forma que Jó perdeu, irmão, o impacto que Jó perdera tudo aquilo, o impacto que causou vai ser notado, e é muito fácil a gente observar, porque a gente já espera, até quem ler o livro de Jó pela primeira vez, ele vai esperar algo aí, vai ser, de certa forma, avisado, porque ele vai saber ali, pelo relato, o diálogo que houve entre Deus e Satanás. Mas imagina Jó sem esperar, sendo aí no de repente, porque no de repente a gente quer bênção, mas se de repente vier tragédias à semelhança da tragédia que houve na vida de Jó. Então, o Senhor vai dizer a Satanás, repito eu, pois bem, tudo que ele possui está ao seu dispor. Deus agora, irmãos, com alguns propósitos que nós vamos ver mais à frente, já dispõe tudo diante de Deus, e a gente vai dizer aí tudo com ressalva. Claro, há duas etapas aí desse diálogo, mas Deus, ele não permite que Satanás tire a vida de Jó. A princípio, não permite que toque na saúde de Jó, depois permite que se toque na saúde de Jó, mas que não tire a vida de Jó. Então, com essa permissão de Deus, Satanás vai atingir fatalmente, primeiramente, o gado e as jumentas de Jó, e nós podemos dizer aí que nesse ponto do comércio de Jó, ele estava arruinado. Imagina aí, de repente, a sua fonte de renda, sua fonte de lucro. Quantas notícias nós vemos nos jornais, e às vezes vítimas são cristãos, são crentes genuínos, que têm aí o seu ganha-pão, o seu comércio, e às vezes tem, não sei se na Cidade dos Irmãos tem a gangue da Marcha Ré, e de repente, outro dia eu estava escutando aqui e assistindo em um dos jornais televisivos, a qual falava de mais um ataque da gangue da Marcha Ré, a qual ali furtava na calada da noite bens de empresários e às vezes microempresários. Mas imagina aí, alguém chega a sobrar alguém, apenas ser poupado alguém, para chegar e trazer aqui aquela má notícia que Jó tinha perdido, irmãos, ali parte dos seus bens. Então, quem é que vai ser aí usado por Satanás? Vai citar aí os sabeus, povo descendente de Cã, a gente vai citar aí Gênesis 10, 7, um povo que vivia aí de saque, da destruição, que vai angariar riquezas com essas práticas ilícitas. Eles eram cruéis, sanguinários, tanto que além de furtarem, eles matam todas aquelas pessoas que estavam ali guardando os animais. Eles são semelhantes, cito eu, aos cruéis latrocidas dos nossos dias. Então, a gente também vai aproveitar esta lição para mostrar que muitas vezes nós somos vítimas de assalto, a violência está grande, irmãos, e nós somos sujeitos. Mas devemos compreender uma coisa: o Senhor Deus nos guarda, só acontece algo pela permissão de Deus. Porque há muitas pessoas que questionam como é que um delinquente, um meliante, um bandido, ele consegue tomar algo de um servo fiel de Deus. As coisas acontecem, há um propósito para tudo. Você vai ter a oportunidade de explicar ao seu aluno que é possível ele ser roubado, furtado, ter um bem ali seu tomado por assalto, porque isso é suscetível na vida de qualquer pessoa. É claro que nós oramos a Deus e pedimos a Deus para nos guardar dos homens sanguinários, e Deus nos guarda. Quantos livramentos Deus nos dá? Mas pergunto aqui, quantos aqui já foram vítimas de assaltos? Isso não, ser crente, irmãos, não nos exime de sermos vítimas desses assaltos. Muitas vezes é prova de Deus. E o exemplo de Jó vai servir para nós, de entender que o resultado aí da operação do maligno, muitas vezes nos faz vítimas desses delitos e crimes. Por isso perguntei aqui no finalzinho, por que somos vítimas da criminalidade, mesmo cristãos fiéis? Pode passar aí, professor Tiago Rosa. Vamos aí para o subtópico 4, o ataque do diabo na esfera do campo, e daqui a pouco a gente vai estar interagindo com os irmãos aí nos comentários, no chat, e também ouvindo o comentário do nosso professor evangelista Tiago Rosas. Então, o ataque do diabo na esfera do campo. Assim como o pastor José Gonçalves mostrou o sucesso na esfera comercial, e no subtópico 3 ele mostra o ataque do diabo na esfera comercial, ele no subtópico 2 vai trazer o sucesso na esfera do campo, e no subtópico 4, o ataque do diabo na esfera do campo.
É claro, para mostrar o contraste, mas para mostrar que o diabo ataca naquilo que nós temos de mais valioso. Primeiro ele começou com mais valioso no campo material. Primeiro a gente está trazendo aqui no campo material. Então, no versículo 16, nós vamos ver mais um mensageiro trazendo para Jó e dizendo: caiu do céu fogo de Deus. Aí percebam essa expressão aí, que é a expressão do mensageiro ali, que trouxe aquela desgraça, a notícia daquela calamidade. Não significa necessariamente que é fogo de Deus, mas pelo fato de vir do alto, ele vai compreender ali como fogo de Deus, a interpretação dele, mas a gente vai ver que aí há uma influência direta do maligno. Aí já podemos trazer para os nossos alunos que o diabo, sim, com a permissão de Deus, traz influências nos fenômenos da natureza. E ele vai dizer: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então, o diabo, com a permissão de Deus, ele influencia a natureza e ele destruiu ali as fontes de laticínio e de lã do servo fiel Jó, irmãos. Mais uma vez, fontes de renda de Jó. Patrimônio de Jó ali foi tocado e Jó perde aquele patrimônio material. No versículo 27, não mais agora os sabeus, mas agora os caldeus vão ser citados, e ele vai ser citado aí, eu trouxe aí a figura ilustrativa dos irmãos Metralha, mas porque ali agora os caldeus, eles vão ser mais organizados, eles vão ser organizados aí em 3 bandos, ali é uma divisão de 3 bandos para o ataque, e eles vão roubar agora um bem valioso também de Jó, seus camelos, e ainda vai assassinar aqueles guardadores dos camelos, aqueles que estavam com os camelos. Então, irmãos, esses tipos de crimes também afligem o servo do Senhor, sim, irmãos. Sempre que houver um propósito de Deus, e eu digo a favor do cristão, pode até acontecer males que vai vir para bem. Às vezes é porque nós estamos fora da presença do Senhor, mas a grande questão não é essa. A grande questão é por que pessoas que estão na presença do Senhor sofrem esse tipo de ataque. Nós não estamos imunes a esse tipo de ataque, irmãos. Mas eu trago aqui uma ressalva que a Igreja do Senhor, e é um tempo de processo eleitoral, nós estamos aí nas eleições municipais, nós temos que observar também a questão da segurança. Não é porque a gente diz que tudo é permissão de Deus, e de fato é, que o diabo, ele domina essas coisas e ele pode utilizar, mas, claro, há um limite aí, tem que haver uma permissão de Deus. Nós também não vamos ser omissos em relação à questão da violência. A gente pode trazer aí aos nossos alunos essa meditação, já que estamos falando aí de assalto, na linguagem hoje do direito penal, o latrocínio, já que estamos trazendo tudo isso daí, por que não trazer uma meditação em relação a isso? Mas, claro, sempre, jamais, melhor dizendo, saindo do foco da lição, que é mostrar que, por permissão de Deus, Jó teve os seus bens ali tomados e os seus empregados ali assassinados, certo? Então, o primeiro tópico da nossa lição é para nós trazermos aí essa perda de Jó, tanto quanto ele tinha, mas também o que ele perdeu e como ele perdeu. Pois bem, já temos aqui bastante comentários, deixa eu clicar aqui na tela, para nós vamos ver aqui alguns comentários dos irmãos. Deixa eu voltar aqui aos primeiros comentários. Muito bem, deixa eu ver a primeira pergunta. Alexandro Rosas, pelo que pude entender, já fornecia a matéria-prima para a fabricação de vestuário em todo o Oriente. É claro que haviam outros fabricantes ali, professor Alexandro Rosas, mas Jó era se não o principal, um dos principais. De fato, aquela quantidade de ovelhas que ele possuía era, sim, fornecimento de matéria-prima. Professor Darleilson Silva, camelos podiam levar, ele traz aí uma informação extra, 450 quilogramas de carga animal imprescindível para o desenvolvimento do Médio Oriente. Logística, ele vai dizer aí que há uma logística utilizando os jumentos. Muito bem. O professor Tiago Rosa disse que gosta da imagem dos nossos irmãos metralhas, ou seja, o poder do chefão é os irmãos metralha.
Professor Wagner Silva. Professor Wagner Silva pergunta: Jó foi pego de surpresa? O capítulo 3:25 diz: eu temia, me veio. Vamos ler, ele cita aqui, a gente gosta de ler o texto completo. Porque o que eu temia me veio. Vamos ler o contexto aqui. 24. Porque dantes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como águia. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim perturbação. Deixa a gente trazer algo bem claro aqui, irmãos. Jó, ele possuía perturbações, sim. Jó possuía preocupações, sim. Senão a gente não... Porque há quem diga que Jó, ele tinha uma vida perfeita, que não tinha nenhuma preocupação. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. É claro que Jó sabia, e Jó era muitas vezes ali rodeado de sabeus, de caldeus, que observavam ali os bens de Jó, mas o interessante é que o que a gente pode trazer aí, inferir desta informação? A gente pode inferir num contexto que Deus sempre guardou Jó. Por que não acontecera isso antes na vida de Jó? A gente pode trazer aí, a história não vai relatar, mas é óbvio, aí nas entrelinhas, que havia uma proteção de Deus. Mas é claro que Jó foi pego, de fato, de surpresa. Pelo fato dele dizer que temia, quem é que não teme? Mas houve ali uma surpresa, houve uma emboscada. Jó não estava esperando essa quantidade de informação, professor Wagner Silva. Por isso que ali há uma surpresa, tá certo? Professor Rodrigo Souza Dias, Satanás argumenta que Deus tinha cercado. Aí daqui a pouco, o professor Tiago Rosa pode ficar à vontade também para responder também esses comentários. Estou fazendo uma resposta aqui bem resumida, mas teremos a participação dele também nesse primeiro tópico. Satanás argumenta que Deus tinha cercado, abrangia nos negócios, famílias e Jó. Satanás, conseguindo a permissão de Deus para o ataque, ele começa a ofensiva na esfera do campo. Realmente. Eu vi até um comentário, professor Rodrigo, bem interessante no nosso grupo, devido a minha semana corrida, a gente está coordenando alguns trabalhos na empresa onde eu trabalho, e a gente fica até privado de alguns comentários. Queria estar participando bastante com os irmãos. Mas eu vi, dá para a gente acompanhar e ler, e eu vi que, eu acredito que foi o professor Tiago Rosa. Se não foi, ele me corrige. Que ele comentou a respeito de que havia ali uma possibilidade de o diabo ter começado por a possibilidade, note isso, irmão, o texto não fala isso, até porque foi antes da lei a história de Jó, mas havia ali aquela possibilidade de o diabo começar ali pelos objetos, no caso dos animais, de culto ao Senhor, de sacrifício ao Senhor. Então, ele começa aí na esfera do campo, certo? Diácono Reinaldo Silva, sabemos que as tragédias na vida de Jó aconteceram num único dia, mas o texto narra primeiramente as perdas materiais antes da perda familiar. Aí há uma ordem cronológica, realmente há esse único dia, mas há uma ordem cronológica, aí há um relato, primeiro as perdas dos seus bens, do seu patrimônio, depois a perda familiar. E deixa a gente só fazer um comentário aqui, porque eu já vi professores, doutores, a gente vai usar muito, isso apenas é do português. O professor de português aqui é o professor Tiago Rosa. Minha formação é no direito, mas a gente vê que o substantivo perda e o verbo perca, irmão, é bonito, é só uma correção porque é escola, tá certo? É estudo. A gente fala muito a perca de Jó. No caso, perca aí é o verbo flexionado, perda é o substantivo. Então, o professor Diácono Reinaldo falou certinho aí, cujo eu já vi doutores de todas as áreas confundir aí perda com perca. Eu sempre tenho esse cuidado para a gente não estar confundindo, mas de vez em quando a gente é pego aí nesse erro. Diácono Reinaldo, poderíamos dizer que as perdas materiais foram as primeiras perdas da sequência de tragédias? Sim, a primeira perda foi a perda material, certo? Jó, ele pede aí, como nós falamos no comentário anterior, ao professor Rodrigo Souza, aí é uma ordem cronológica das perdas. O professor Alexandre Rosas acredita aqui, para finalizar, com a queda das ações da empresa de Jó na Bolsa de Valores, aí ele está aí trazendo uma linguagem da economia, muito bom,
é provável que a economia de toda a região tenha entrado em colapso, já que o texto diz que ele era o mais rico. Muito bem, professor Alexandre Rosa, bem observado aí. Imagina, já que a gente está trazendo para os nossos dias, de uma forma até didática, para que compreendam o tamanho da riqueza de Jó, se fosse nos nossos dias, haveria uma perda aí muito grande na queda das ações. E quem tivesse comprado as ações das empresas de Jó, se fosse nos nossos dias, teria ali falido juntamente com Jó e toda a economia daquela região. Quem dependia, irmão, da matéria-prima de Jó? Então, houve uma cadeia ali de prejuízo, se a gente falar numa linguagem da economia. O diácono Reinaldo ele vai dizer perda é diferente, perda eu já iria comentar isso, muito bem. Professor Tiago Rosas, fique à vontade aí para trazer aí do seu conhecimento, que nós estamos também querendo ouvi-lo. Muito bem, professor Jailson. Primeiro tópico muito bem sintetizado, acerca tanto do sucesso na esfera comercial e no campo, como também das investidas de Satanás para atingir esse patrimônio. A princípio, nesse primeiro tópico, né, o comentarista vai falar do ataque ao patrimônio material de Jó, o ataque ao patrimônio imaterial, que é a família de Jó, vai ser objeto daqui a pouco do segundo tópico que o professor Jailson vai abordar para a gente. Mas eu li uma frase, professor Jailson, que eu achei muito interessante, e eu faço questão de compartilhar aqui com os irmãos, que é extraído desse comentário aqui, o novo comentário bíblico da editora Central Gospel. E comentando aqui Jó 1, versículo 13, o comentarista vai dizer que em um dia, Jó despencou do ápice da prosperidade para o fundo do poço. E, de fato, é muito bem colocadas as palavras, não é porque é meu irmão, não, mas muito bem contextualizado, né, em uma linguagem bem contemporânea, dizer que a queda das ações da empresa de Jó, ou das empresas de Jó, vamos dizer assim, né, na Bolsa de Valores, como você disse, Jair, nesse efeito de cadeia, atingiu. É claro que o foco do livro de Jó é o personagem Jó, né? E é importante que a gente não perca, vamos dizer, nessa coisa da perda e da perca, né? É importante que a gente não perca que Jó, ele é o personagem que está no centro das nossas atenções. Com a morte dos servos de Jó, certamente houve muito pranto por parte da família desses servos. Com o prejuízo que a economia de Jó sofreu, outros que dependiam dessa economia também padeceram muito, mas é importante que nós contemplemos o sofrimento desse homem de Deus, para que, contemplando o sofrimento dele, possamos ver o caminho que Deus permitiu ele trilhar e que Deus caminhou ao lado dele, que Deus o guiou, para, ao final, dar-lhe uma revelação sublime que Jó até então não tinha tido acerca de Deus. Claro, a gente vai ter um trimestre para desenvolver isso, mas é sempre importante a gente manter Jó no foco da nossa lição. Mas eu ainda também lembro de uma frase que li na Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, quanto aos animais de Jó, camelos e as jumentas, né? O comentarista, pastor Zé Gonçalves, ele destaca a questão das jumentas e das ovelhas na produção de leite. Eu confesso que não sei exatamente, naquela época, Jó, sua família e amigos consumia o leite das jumentas, né? É um produto raro e caro, como nós compartilhamos lá no grupo durante a semana, mas o comentarista trabalha com essa tese que era possível que naquela época Jó consumisse não só o leite, mas derivados da jumenta. Mas o fato é que a jumenta e o camelo, eles eram, o que a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz, a picape da época, né? Eram os carros de carga da época, eram as caminhonetas daquela época, eram esses animais de tração animal mesmo, né? A gente hoje tem aí as carroças de burro, inclusive, não sei se no Brasil afora, mas aqui na Paraíba, por força de lei, até as carroças puxadas por burro, cavalo, jumento, tem que ter a sua placa, né? E as placas começam com VTA, que são justamente as siglas de veículo de tração animal. Então, na época de Jó, nós tínhamos esses veículos com a placa VTA, os veículos de tração animal. Então, Satanás ele trouxe investidas
nos transportes de Jó, por isso que eu disse que a gente pode falar em muitas empresas, né? O empreendimento do transporte, o empreendimento da produção de leite, o empreendimento da produção de couro, né? Quer fosse a lã das ovelhas, quer fosse o próprio couro dos bois, usado para fabricação de vestimentas, enfim. Então, Satanás atacou todos os empreendimentos de Jó para fazê-lo, como diz o comentário que fiz menção a ele, fazer Jó despencar do ápice da prosperidade para o fundo do poço. Mas como se não bastasse tudo isso, nós agora teremos o segundo tópico, onde Satanás promoveu investidas ainda mais cruéis contra o nosso irmão Jó. Muito bem, professor Tiago. Vamos aqui adiantar, porque temos ainda alguns assuntos e muitos assuntos para tratarmos. Só 2 comentários aqui que chegou bem rapidinho. O que a mulher de Jó quis dizer, esse tema, professor Rafael, daqui a pouco, tá certo? E Diácono Renato, foi uma tragédia atrás da outra, com uma onda forte, onde Jó não teve nem tempo de tomar fôlego. Meu irmão, é exatamente isso. Foi uma grande tragédia, podemos dizer, uma atrás da outra. É o que a gente vai trazer daqui a pouco. Como Jó, ele poderia, e de fato ele foi atingido psicologicamente, mas ele não deixou se abalar por completo por causa desse ataque. É claro que o diabo, com aquela permissão, ele não poderia entrar na mente de Jó, ele não poderia ali oprimir Jó, como ele nos dias atuais faz por meio de possessões, ou de opressões, mas ele poderia ali utilizar os bens de Jó, tomar os bens de Jó, e aquilo, claro, que ia causar um impacto psicológico na vida de Jó. Mas vamos aí para o segundo tópico, tragédia de natureza familiar. Irmãos, muito mais importante do que os nossos bens materiais. Isso não é uma conversa bonita, um papo bonito, mas é fato na vida de todos os irmãos, na minha vida, na vida das famílias, que a tragédia familiar, ela pesa muito mais do que a perda material, essa perda familiar. E aí agora uma perda muito forte para Jó, um impacto muito grande foi a perda, a morte dos filhos de Jó, irmãos. Há uma permissão de Deus tocar em tudo. Houve até já que a gente agora está falando aí da perda na família, houve até uma questão, porque se houve essa permissão de Deus de atingir tudo, inclusive os familiares de Jó, porque Jó não perde a sua mulher. Aí é um propósito de Deus em todas as coisas. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, não querendo adiantar, mas apenas citando, que a mulher de Jó foi ali um instrumento para completar e até complementar o sofrimento de Jó. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco, certo? Então, Jó, ele vai perder os seus filhos em um só dia. Jó vai perder seus 10 filhos de forma, irmãos, calamitosa, uma calamidade ali na vida de Jó. Imagina aí, eu coloquei essa foto dessas criancinhas aí, apenas, claro, que ilustrativa. Imagina aí, você, pai, mãe, quem é pai, quem é mãe, sabe bem mais do professor Tiago Rosas, que é pai do pequeno Lucas, ele sabe do amor que ele nutre. Imagina perder, a gente não quer nem imaginar, né, professor Tiago Rosas, queridos professores que nos acompanham, mas imagina aí, essas 10 criancinhas da imagem, de repente, vem de uma vez só, morre todos aqueles 10 filhos, o vento sopra do deserto e ataca ali vamos fazer aqui uma correção depois para a gente mandar o PDF, não é um tomada, é de força, aparentemente com a força de um tornado, e vai demolir ali tudo que está ao seu caminho. E ele passa ali, claro que é uma influência maligna, mais uma vez, no fenômeno da natureza, e aquele vento forte vai atingir a casa onde estavam os filhos de Jó em mais uma de suas festas. A gente não vai entrar aqui no mérito, não, porque eu já vi muitos comentaristas, muitos pregadores e muitos crentes comentando e dizendo que certamente os filhos de Jó eram pecadores, porque ao mesmo tempo que Deus provou Jó, mas Deus foi justo porque matou como forma de punição. A Bíblia, a história não vai tratar nada disso, a história de Jó, o livro de Jó. Então nós não vamos
chegar a esse ponto, ter essa ousadia de afirmar aquilo que a Bíblia não afirma. O certo é que houve uma permissão, Deus tocou. É possível acontecer isso na nossa vida? Sim, irmãos. É possível Deus tomar o Isaac de Abraão? Sim. É possível Deus tomar os 10 filhos de Jó? Sim. Então, nós vamos ver que houve uma grande tragédia, um impacto muito grande. Se perder um filho já é uma grande tragédia, que dirá perder 10 filhos, ou seja, todos os filhos. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Como eu cito aqui, se perder um filho é bastante impactoso, calamitoso. Imagina aí perder de forma, entre aspas, aí, inexplicável, é nefasto, é algo impensável a nós, irmãos. Aí vem a questão aí, depois disso, será que Jó continuaria a adorar a Deus quando as razões aí, entre aspas, para isso fossem removidas? Então, nós vamos ver que foi um grande impacto na vida de Jó, certamente. Aqueles filhos que Jó criara desde pequeno, aqueles filhos que Jó levantava nas madrugadas e sacrificava em favor dos seus filhos, então foi para um pai uma grande perda. É claro que a gente não está deixando de lado o impacto também na vida da mãe, da esposa de Jó. Irmãos, o impacto na vida da esposa de Jó, a gente não vai deixar de considerar isso, não. O grande problema, e no próximo subtópico a gente vai tratar isso, o grande problema é que algumas pessoas querem, isso foi até semana passada foi até colocado em um comentário em uma das irmãs, dizendo, uma aluna minha disse, irmão, eu compreendo a mulher de Jó, até no lugar dela eu faria o mesmo. Eu até disse, eu citei vários textos do Antigo e do Novo Testamento, que o cristão, mesmo perdendo pai, mãe, filho, filha, marido, deve permanecer fiel ao Senhor. Aí alguém questiona, é fácil dizer isso? É claro que não é fácil, irmãos. É fácil ser cristão, fiel a Deus? Claro que não. Provas sobrevirão. O certo é que Deus não nos prova além da carga que nós possamos suportar e carregar. Na vida dessa irmã, eu disse, é claro, irmã, que a irmã dizendo algo dessa forma, que Deus não iria provar a irmã dessa forma. Mas isso é um meio da gente observar. Será que a gente está fazendo aí o papel da advogada da mulher, ou do advogado da mulher de Jó, e dizendo, no lugar dela eu faria o mesmo? Devemos nos manter fiéis. Nós devemos levantar a mão para o alto, dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Imagina isso se não fosse a força de Deus na vida de Jó. Se não fosse, mesmo que não citado aí no texto, mas o Espírito Santo consolando Jó. É claro que a gente não vai entrar aqui no debate da ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, mas há um consolo de Deus na vida de Jó. Jó poderia citar, bem antes de Paulo, dizendo isso, tudo posso suportar. Jó poderia citar isso. Em Deus que me dá força. Foi a força de Deus que fez com que Jó ali suportasse. Mas haveria uma liberdade de Jó para amaldiçoar o Deus dele, como propôs a sua esposa e morrer? Sim. O que fez Jó, e eu já agradeço ao professor Tiago que passou para o ponto aí, que a gente já fez essa ponte aí de filhos para a esposa. O que fez Jó, em não amaldiçoando Deus e morrendo como propôs a sua esposa, é resultado, claro, da força que Deus deu a Jó, mas de toda uma vida de fidelidade de Jó, de temor a Deus. Jó tinha essa característica, ele era temente a Deus. E houve aí, podemos dizer assim, um desafio, uma provocação de Satanás, dizendo, se acontecer essas coisas na vida de Jó, ele vai negar, ele vai amaldiçoar, ele vai voltar, ele vai abandonar, ele vai querer amaldiçoar a Deus. E nada disso fez Jó. Jó se manteve fiel, mesmo em meio a toda essa calamidade, a confiança de Jó permaneceu forte, de modo, irmãos, ao ponto que sua esposa não pôde, eu acho isso interessante, acusá-lo de infidelidade, insinceridade, como Satanás havia feito. Porque quem conhecia, muita gente não percebe isso, quem é que mais conhecia Jó aqui nesta terra? A esposa dele, quem mais conhece o marido ou o cônjuge, é o seu outro cônjuge, a esposa de Jó. E ela não pôde chegar ali para Jó, a semelhança dos amigos de Jó, e dizer, Jó, você está em pecado.
Jó, lembra daquele dia que você fez isso? Lembra daquele adultério que você cometeu? Lembra daquela murmuração que você fez? Tudo isso é resultado de pecado na sua vida. A mulher de Jó conhecia Jó, não via ali, como ele era um homem íntegro, e a primeira a testemunhar isso, claro, é a esposa, porque conhece o marido dentro da intimidade do lar, e ela não pôde dizer a Jó, isso é resultado de um castigo de Deus, de um pecado seu, cometido por Jó, mas ela vai dizer para Jó, ele vai dizer, abandona a tua piedade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Estava dizendo aí, blasfema contra esse teu Deus e morre. A gente não vai entrar em discussão, porque há certos comentadores que querem amenizar esta fala, querem eufemizar esta fala da mulher de Jó, mas a melhor interpretação é essa mesmo, irmãos, a melhor tradução é essa mesmo, ela dizendo para Jó, propondo, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí é um debate que não seria produtivo se a gente entrasse, o termo no original hebraico poderia ser utilizado para abençoa o teu Deus e morre, mas se fosse traduzido para abençoa, em nenhum momento Jó teria chamado ela de louca, de nécia, como uma doida, uma louca, qualquer fala, as mulheres. Então, Jó não teria falado isso. Então, a melhor tradução ali no contexto, de fato, é amaldiçoar. Quem diga que copistas mudaram, isso também não adianta a gente trazer as nossas aulas, apenas uma informação extra. Há comentaristas que dizem que copistas trocaram porque não se podia, ao lado do nome de Deus, utilizar o verbo amaldiçoar, mas a gente também, essa informação a gente pode descartar na nossa aula, tá certo? O fato é que ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, blasfema contra o teu Deus e morre. Ela estava dizendo, é melhor você morrer, é melhor você desistir. E isso também fazia parte ali da provação de Jó, irmãos. Agora, a provação como forma de tentação, de tentar atrair a Jó a amaldiçoar a Deus, blasfemar contra Deus, deixar ali a sua fidelidade. E há uma comparação aí feita por Agostinho, e Agostinho ele vai comparar a mulher de Jó a Eva. Eva ali no pecado original, vai chegar para Adão e vai propor a Adão o pecado. Ao mesmo tempo, ao passo que a mulher de Jó, irmãos, também vai propor a Jó ali a tentação do pecado, e um pecado gravíssimo. Mas Jó se manteve fiel, glória a Deus por isso, irmãos. Mesmo Jó tentado por aquela situação, ele vai se manter fiel, e ele, como eu já falei, chama a sua esposa de louca, como alguém que age rejeitando a Deus, o Deus verdadeiro, a sua vontade. Se aquilo é vontade de Deus, Deus me deu, Deus tomou. Então Jó disse, bendito seja, eu abençoo o nome do Senhor. Ao contrário do que você me propõe, eu abençoo o Senhor. E o terceiro subtópico, deixa eu só ver aqui, irmão, se o professor Tiago já passou aí. Acredito que não. Acredito que foi um ataque doloroso. Daqui a pouco a gente lê os comentários. Mas os irmãos fiquem à vontade para interagindo aí nos comentários. A gente vai resumir a lição para não ficar tão estendida aí, até para quem for assistir posteriormente. Então, o terceiro subtópico vai trazer aí o fato, vai trazer aí o grande vento, irmãos. O vento forte sopra sobre a família de Jó e vai trazer uma mensagem aí de alento para os nossos alunos. Esse grande vento, irmãos, claro que a gente já falou aqui, poderia ser um tufão ali do deserto. Então, Jó, o vento na vida de Jó, e já aí o vento, tanto de forma literal na vida de Jó, como de forma figurada na vida dos cristãos nos dias atuais, acontecem na nossa vida. É interessante a gente falar aos nossos alunos que no mundo nós teremos aflições, como falou o próprio Cristo, que ser fiel a Deus não é a garantia da imunidade contra o sofrimento. E o interessante é que o sofrimento de Jó ali, a prova de Jó foi completa, atingindo ali todas as áreas de Jó. Jó apenas manteve ali duas coisas: a sua vida, Deus não permitiu que Satanás o matasse, e a sua fidelidade, seu amor a Deus, a sua fidelidade a Deus.
Mal havia um servo remanescente, aquele que sobrou, contando ali uma perda de Jó, já chegava outro, como falou um dos nossos irmãos aí nos comentários do chat, era uma desgraça atrás de outra desgraça. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus, e é preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. É preciso, irmãos, nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus nesta batalha, porque os dias maus virão. Nós devemos estar sempre preparados a enfrentar o dia mau, e essa expressão dia mau aí é de fato o dia da prova, o dia da grande luta, porque nenhum dia na vida do cristão é igual ao outro. Há dias que está tudo bem, que o mar está calmo, mas há momentos que vem vento, que vem tufão, que vem maremoto, e é necessário, a Bíblia ela não nos omite informações em relação a isso, ela vai nos alertar que teríamos aflições, irmãos, mas ela também vai nos consolar, e há muitos consolos em relação à aflição, ao dizer que o crente deve manter a sua fidelidade mesmo diante da aflição. Paulo vai dizer isso aos Romanos 8:18, as aflições desse tempo presente, desse século presente, não se pode comparar com a glória em que há de ser revelada. Então, esse grande vento que soprou na vida de Jó, e esses ventos que sopram, por exemplo, essa pandemia, ou provas que alguns irmãos estão passando, você vai ser usado por Deus nesta lição, para trazer uma palavra de conforto àquele aluno que talvez tenha perdido um ente querido por causa da pandemia ou por causa de outra doença, ou por causa de uma tragédia, acidente, assassinato. Você vai ser usado por Deus para confortar o teu aluno, talvez que no meio da pandemia perdeu o emprego e estão com muitas contas aí atrasadas para pagar, e você vai confortar e trazer uma palavra de ânimo para que ele se levante, erga, procure um emprego, ore a Deus e peça para que as portas se abram. Então, é uma lição tremenda, é uma lição maravilhosa, e principalmente não perca a oportunidade nesse terceiro subtópico do tópico 2 para falar do fato, realidade, o vento na vida do cristão. Foi realidade na vida de Jó não é um mito, mas, de fato, nós observamos que muitas provas sobrevêm sobre servos de Deus, mas é possível se manter fiel, permanecer fiel a Deus. Alguns comentários, professor Kelvin. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver o que foi o último comentário. Uma tragédia atrás da outra. Havia comunhão entre os filhos de Jó, pois todos os dias eles festejavam nas casas de cada irmão. É verdade. Havia, sim, uma comunhão, diácono Reinaldo, ali na vida de Jó, entre eles. Comunhão entre eles havia. Professor Alessandro Rosa, Jó não perdeu bens materiais e filhos, e sim companheirismo de sua mulher. Não só perdeu, perdão, professor Alexandre. Jó não só perdeu bens materiais e filhos, como também, aí eu diria, o companheirismo de sua mulher. É verdade, é uma soma, é aquele sofrimento vindo por encomenda mesmo maligna. Foi completo ali, porque o que Jó precisava ali, de fato, era uma esposa para consolar. Mas talvez fosse, irmãos, mais um argumento de Satanás. Ele fosse a terceira vez diante de Deus e dizer: Jó só está se mantendo fiel porque eu poupei a esposa dele e ele está ali consolando ela. Mas nem isso o diabo poderia dizer, porque até a sua própria esposa, o companheirismo, a cumplicidade, que é algo que nos fortalece. Quantas vezes nós estamos fracos e a nossa esposa chega para nos confortar, e vice-versa, os maridos em relação à esposa. Mas como fala muito bem o professor Alexandre Rosas, Jó também perdeu o companheirismo de sua mulher, isso, claro, e a gente vai ver também daqui a pouco, atingiu a mente de Jó. Professor Rodrigo Souza, acredito que foi um ataque doloroso, pois o cuidado que ele tinha pela sua família, fazia sacrifícios para ter seus filhos santificados. É verdade, nós comentamos isso em relação do cuidado, e se há um cuidado, há um amor, o amor que Jó nutria pelos seus filhos. O professor Rodrigo Souza também vai dizer, no comentário abaixo, dentro do contexto do Oriente Médio e cultura semita, a família era um pilar muito importante dentro do clã no Antigo Testamento. Assim como hoje a família
é de suma importância também naquela época, e ele vai trazer uma contextualização cultural aí do Oriente Médio. Muito bem, professor Rodrigo Souza. Professor Darleilson Silva, as lutas, provações e intempéries da vida, na perspectiva de Jó, são instrumentos de Deus para a medição de nossa fé. Isso é bem claro, é uma lição bem óbvia na vida de Jó. Ninguém pode refutar, conhecendo e lendo o livro de Jó, esta verdade, professor Darleilson, que lutas e provações e intempéries também, aí eu acrescento isso também, são instrumentos de Deus para a medição de nossa fé. Muitas vezes nós adentramos em determinadas provas e a gente sempre fala isso aos nossos alunos, porque o aluno pergunta, não, toda prova que a gente passa é resultado de uma ação direta de Satanás, e a gente tratou isso muito bem semana passada, o professor Tiago Rosa trouxe aí muito bem. Um pneu meu furou, eu posso dizer que foi o dedo de Satanás com a ponta da unha ali que furou o pneu. Não, irmão, nem tudo que acontece de difícil e complicado na nossa vida vem de Satanás, mas tudo que acontece, é claro que serve para produzir em nós, eu vou usar as palavras de Paulo, um peso muito excelente de glória, para nos fortalecer, para nos tornar maduros, e até para abençoar outras vidas. Professor Alexandre Rosas, ao ler os versículos 18 e 19, me vem à memória que Jesus falou sobre a casa que caiu por não estar firmada sobre a rocha. Aí ele fez aí esse paralelo e risos, aí fez essa comparação. Professor Edson Romário, acredito que a fala da mulher de Jó trouxe mais dor para ele do que o julgamento dos seus amigos. Há quem ignore, professor Edson Romário, isso, mas é muito bem certo que ali o não conforto, a falta, melhor dizendo, perdão, a falta de palavras de conforto vindo daquela que deveria ser e era a adjutora de Jó, a que estava ao lado para ajudar Jó, e agora ele vai ouvir ali daquela que é carne da sua carne, ossos dos seus ossos, ali ele vai ouvir palavras para que ele desistisse, para que ele amaldiçoasse, mas Jó amou a Deus, como vai dizer Jesus Cristo, mais do que mãe, mais do que pai, mais do que esposa, mais do que filho. Aí a gente vai entender esse texto. Há alunos, há crentes que não entendem esse texto. Quando Jesus vai dizer que nós devemos amar mais a Deus do que pai, mãe, filho, esposa, o que significa? Que a gente tem que abandonar todos? Não. É nessa situação em que a mulher, ou que o marido, em relação à mulher, vai dizer, abandona Deus, deixa de servir a Deus, e o cônjuge ali se mantém fiel. É nessa situação que a gente perde um ente querido, até um filho, e se mantém fiel ao Senhor. Nós amamos mais a Deus, bem mais do que os bens materiais, e bem mais do que os nossos familiares, que é o que a gente tem de bom, a qual Deus nos deu pela sua graça. José Arruda, certamente a maior perda foi seus filhos, verdade. Foi bem maior se a gente comparar aí com os bens materiais que Jó perdeu. E o professor Rafael vai perguntar, os filhos de Jó eram tementes a Deus? Nós já discutimos, ou trouxemos essa verdade, e o professor Tiago Rosas também trouxe, eu trouxe em algumas aulas, em relação a isso. A gente viu que até na última lição, professor Rafael Lima, eu não vou ocupar muito tempo, porque a gente já venceu aí esse debate, e na lição passada, nós vimos que o último comentarista que trouxe esse tema, acredito que foi o pastor Claudianor de Andrade, traz aí uma suposta infidelidade dos filhos de Jó, mas o texto bíblico não vai trazer isso. A quem diz isso acrescenta algo, certo? Acrescenta, subtende, infere, faz uma inferência nas entrelinhas, mas a Bíblia, eu sei que o professor Rafael não está afirmando isso, porque ele apenas pergunta. Por isso que, já que o texto se omite, fica difícil a gente responder, mas podemos compreender aí uma fidelidade. Eles não eram perfeitos, eles não chegavam no patamar de Jó, mas que nós não podemos afirmar que eles eram pecadores, pecadores todos são, o melhor termo é ímpios, que viviam na vida de impiedade. Professor José Arruda, isso aí eu não entendi não, a Bíblia fala sobre isso de forma contundente, não sei se o professor Tiago Rosas compreendeu, se ele compreendeu, ele vai ter a oportunidade agora para abrir aí sua imagem e comentar também sobre esse subtópico 2 e alguns comentários dos nossos irmãos.
Muito bem, professor Jailson. Como dissemos então anteriormente, primeiro tópico da lição, as investidas de Satanás contra os bens materiais de Jó. Segundo tópico da lição, as investidas de Satanás contra os bens imateriais e, evidentemente, bens de maior valor que Jó possuía, que eram os seus próprios filhos. E aí eu gostei muito de um comentário que o professor Darley Wilson colocou aí no chat. Eu até pedi perdão aí por escrito, porque na intenção de colocar como fixo o comentário dele, eu acabei que bloqueando ele por 5 minutos, mas ele já voltou, já está comentando uma bênção. Por que eu achei muito interessante, Jailson? Porque ele traz um comentário que abre um leque de interpretação muito interessante para essa lição. E eu confesso que até o momento desse comentário que o professor Darley Wilson fez, eu não tinha me atenado ainda para isso. Mas é bom a gente estar numa sala de aula com mestres, porque aí um vai contribuindo com o entendimento do outro, e como eu trabalho muito com a perspectiva de ensino como construção, não apenas como chegar aqui e despejar conhecimento, como se os demais que estão ouvindo fossem apenas uma tábua rasa, antes cada um tem o que contribuir, e a gente faz muito bem, né? Você faz muito bem em ler os comentários, interagir, participar. Ele dizia que os filhos de Jó eram a maior herança que um homem tinha. Aliás, era a sua própria herança. Era o seu próprio legado, né? Matando os filhos de Jó, Satanás estava, e agora são palavras minhas, e eu gostaria muito que os irmãos reverberassem isso depois, porque matando os filhos de Jó, todos eles, os 10, como bem disse o Alex aí, né? O vento bateu nos 4 cantos da casa, e os 7 filhos homens e as 3 filhas moças, de uma vez só morreram. O que é que Satanás está fazendo ali? Não é atingindo só o presente de Jó, mas também condenando o seu futuro. Quer dizer, era o que Satanás pretendia, e era o que ele pensava que estava fazendo, mas ele ignorava que Deus soberano já tinha um plano maravilhoso traçado para Jó, cujo final seria melhor do que o começo. Mas a intenção de Satanás era condenar o futuro de Jó. Era negar a Jó perpetuar o seu nome, perpetuar a sua herança, ainda mais nessa cultura do Oriente Antigo, onde a questão das dádivas de Deus. Então, tirando os filhos de Jó, que dádivas Jó teria? Será que Jó poderia se consolar, ainda que Satanás tivesse deixado os animais de Jó, os servos de Jó? Será que serviria de consolo Jó ter perdido todos os seus filhos? Então, Satanás estava interessado não só em investir contra o presente de Jó, mas também contra o futuro de Jó. E, aliás, é isso que ele muitas vezes tenta também contra nós. É condenar o nosso futuro mediante ações que nos neutralizam hoje, que nos jogam na clausura hoje. Muitas vezes não são nem bens materiais ou imateriais que Satanás nos tira, mas são tentações para o pecado mesmo, para a imoralidade, para coisas horríveis que vão macular para sempre nossa reputação, vão nos fazer cair em descrédito, ainda que depois Deus nos perdoe e mediante o arrependimento ele nos levante, mas o nosso futuro estará condenado por essa armadilha de Satanás na qual nós, por imprudência, caímos nela. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Satanás ele quer não só acabar o nosso hoje, ele quer de fato acabar o nosso futuro. Quanto à mulher de Jó, professor Jailson, eu destaco que o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Infelizmente, nós não vemos essa atitude na mulher de Jó, a atitude de uma mulher sábia. Né? Como eu disse no comentário do primeiro tópico, o foco do livro é Jó. Então, evidentemente, a gente não vai deslocar a lição para a mulher de Jó. Né? Seria um despropósito a gente fazer isso. Mas como é inevitável, até porque são uma só carne, né? Marido e esposa são uma só carne, e ela também está lá no texto, no contexto, nós temos que dizer que a mulher de Jó, ela, tudo bem, aí as razões por que ela agiu assim, né, podem ter sido várias, né? Como o próprio comentarista, acho que ele vai dizer isso no livro de apoio, né? Um pico de estresse, uma crise de ansiedade diante das perdas que ela também padeceu, porque as perdas de Jó são perdas dela, ela era empreendedora ao lado de Jó, ela é mãe desses filhos que morreram, então ela sente também tudo isso, e no momento de estresse, talvez até por ser mais sensível,
né? E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer, inclusive, no Novo Testamento, né? A mulher como vaso frágil, não que a mulher seja mais fraca que o homem, seja inferior ao homem, de modo algum Pedro está afirmando isso, mas Pedro está dizendo que a mulher é mais sensível mesmo, e que o marido tem que saber coabitar com ela com entendimento. E isso fica provado nesse enredo de sofrimento que a família de Jó enfrenta, né? A sensibilidade da mulher de Jó, mais aguçada, mais aflorada, acaba que transpirando nessa sugestão que ela faz para Jó, amaldiçoar a Deus e morrer, uma atitude de uma louca mesmo, né? Ela pode até ter sido a vida inteira uma mulher sábia, Jó vai permanecer ao lado dela, outros filhos serão dados a eles, mas neste momento ela se portou, na verdade, como uma mulher imprudente. E aí é preciso que as mulheres de Deus, as professoras que vão ensinar essa lição para a classe senhoras no próximo domingo, orientem as irmãs nesse sentido, de que é justamente na hora da prova, da adversidade, da dificuldade, que a mulher cristã tem que mostrar a sua força, não é? Que a mulher cristã ela tem que mostrar que tem domínio sobre a sua sensibilidade, sobre as suas emoções. E não dizer, como disse essa irmã, né, se fosse eu faria a mesma coisa no lugar dela. Não, não pode ser assim, irmãs. Irmãs, irmãos, nós não podemos ser assim. Se fosse eu, não. E talvez até faria mesmo, talvez até faria pior, né? Porque Deus conhece quem nós somos, talvez até a gente fizesse pior que a mulher de Jó, talvez a gente não sugerisse a Jó que amaldiçoasse a Deus e morresse, talvez nós amaldiçoássemos a Deus e matássemos Jó, como muitas mulheres hoje, infelizmente, fazem, matando seus maridos para se livrar de problemas. Mas o fato é que uma mulher de Deus não pode cogitar isso, uma mulher de Deus não pode pensar isso, nem pode achar que essa é a única alternativa, que esse é o único caminho. Porque Deus, ele dá graça para a gente viver. Deus dá a força para a gente atravessar. Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, né? Então, a gente tem que fazer a diferença e ser a diferença. Eclesiastes 4:10 vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas observe, Jailson, que nesse enredo, na verdade, foi o contrário. Jó caiu em sofrimento e em dor, não em pecado, mas em sofrimento e em dor, e a sua companheira, a sua ajudadora, a sua auxiliadora, ao invés de tomá-lo pela mão e ajudá-lo a ficar de pé e encontrar o conforto que os amigos de Jó não puderam lhe dar, ela vem com uma marreta na mão, ela vem com um fuzil na mão, uma serra elétrica na mão, para terminar de despedaçar o coração do nosso irmão Jó. Mas é melhor serem dois do que um, desde que se cumpra esse propósito de um ajudar o outro. Então, o marido está sofrendo, a esposa deve consolar. A esposa está sofrendo, o marido deve consolar, porque para isso é que existe o casamento. É para haver uma ajuda mútua, e não para a gente ficar afligindo ainda mais o nosso cônjuge, para a gente ficar atormentando ainda mais o companheiro. Veja quando a irmã Ana sofria o que sofria, só abrindo aqui rapidamente um parêntese, quando ela sofria o que sofria por conta da outra mulher de Elcana, a Penina. Mas veja que Elcana sempre teve uma atitude de um homem, de um marido bom, sempre procurou consolá-la, saber o que ela estava passando, né? E oferecer, na medida do seu possível, alento para a esposa. Mas, infelizmente, nesse caso de Jó e sua esposa, nós não vemos uma atitude de uma mulher prudente, de uma mulher sábia. Claro, a gente perdoa a mulher de Jó, perdoa. A gente tenta compreender, tenta. Mas também, já isso, por outro lado, a gente tem que ter o cuidado para não comprar um discurso que está na moda, que é o discurso feminista, né? Porque hoje a gente também não pode tecer nenhum comentáriozinho assim, que já vem gente com 5 pedras na mão na cabeça da gente, né? Eu li um comentarista, inclusive, que ele falava que tinha nojo dos homens por conta do que os homens falam da mulher de Jó, mas olha, foi Jó quem disse que a mulher dele estava falando como uma louca. Foi Jó, está na Bíblia. Jó repreendeu veementemente a mulher. Então, o próprio Jó sabia e entendeu que a atitude da mulher foi uma atitude imprudente. A mesma avaliação é a que nós fazemos hoje. Então, nós não podemos comprar esse discurso feminista de querer polir, de querer excluir qualquer crítica contra a mulher de Jó, porque isso também não é fazer interpretação bíblica, não é fazer exegese. Mas já é só para finalizar, que eu sei que eu me alonguei muito nesse comentário, mas eu queria, para finalizar esse tópico, porque eu acho que é uma correlação muito interessante, Jailson, entre a atitude de Jó, que foi adorar a Deus,
diante dos 4 mensageiros da morte que sucessivamente lhe trouxeram notícias das desgraças que abateram Jó, há uma grande correlação entre a postura de adorador dele e a postura de Abacuque, naquele versículo que todos nós conhecemos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, vou ler bem rapidinho, todos nós conhecemos, é tema de muitas canções bonitas. Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Olha aí, os campos de Jó também ficaram assim. Os raios, o incêndio, as queimadas, Jailson, que Satanás mandou contra os bens materiais de Jó, certamente produziram algum tipo de infertilidade ali, em alguns espaços que foram atingidos por esses raios que mataram os animais e os servos de Jó. Mas Abacuque diz, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. É curioso porque Abacuque fala isso referindo-se ao ataque que os babilônios fariam a Judá, roubando as ovelhas, o gado de Judá. É a mesma coisa que Jó experimentou, o ataque dos sabeus e dos caldeus que lhe tomaram seus bens. Mas qual é a atitude de Abacuque, que é a mesma de Jó? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como da corça, ele me faz andar altaneiramente, estou lendo na versão Almeida atualizada, ele me faz andar com alegria, com gozo, com vida. Então a atitude de um adorador é essa, diante da perda, diante dos custos que ele encontra no caminho, demonstrar seriedade, sobriedade, moderação e sempre adorar a Deus a despeito das circunstâncias. Além do professor Tiago Rossi, você falou aí que se alongou, mas até a gente queria ouvir mais comentários pertinentes. E deixa eu só aproveitar, porque se a gente deixar para ler alguns comentários aqui no final, mas vai ser bem rapidinho, irmãos. Se a gente deixar para o final, a gente já vai estar no outro tema. Mas eu achei alguns comentários enquanto o professor Tiago Rosas falava, alguns irmãos comentando ainda desse tema. A irmã Nil vai dizer, longe de justificar ou amenizar a fala da mulher de Jó, mas acredito que não podemos suprimir toda a sua história com a sua família por causa desta sua queda diante de Deus. E ela vai também ressaltar, no finalzinho, quando estudamos realmente a vida de Jó, descobrimos quem era realmente a mulher de Jó. Uma pessoa não pode ser sua vida e história jogada. E eu vi que um dos irmãos também aqui, um dos comentários, vai citar os 3 amigos de Jó que foram punidos. Foi a irmã Nil também, está sempre defendendo esse ponto aí. Porque Deus, ela questiona, por que Deus não puniu a mulher de Jó? Bom, a gente já vê uma certa... Realmente, Jó não estava sendo punido, nem a mulher de Jó estava sendo punida com aquelas perdas. Era a prova que a centralização, a personagem principal ali era Jó, mas que a esposa dele também seria provada. Como disse muito bem o professor Tiago Rosas, os mesmos bens de Jó, já que eram ali cônjuges, estavam conjugados no mesmo jugo, então os mesmos bens materiais e imateriais, inclusive filhos, eram comuns a Jó e a sua esposa. Então a mesma prova de Jó foi a prova da esposa, só que Jó ainda teve, irmãos, ali a fala dela, uma fala como louca, como o próprio Jó vai atribuir, vai dizer que ela falava como uma louca. Então, ninguém aqui, primeiramente, como muito bem falou o professor Tiago Rosa, a gente não vai centralizar aqui uma mensagem na vida da mulher de Jó, mas a gente pode comentar aí, um comentário lateral à história de Jó, e dizer que ninguém está condenando por completo a mulher de Jó, mas dizer que é possível ser fiel a Deus mesmo diante da calamidade. Ela deveria, e ainda digo, poderia ser fiel à semelhança do seu marido, mas não foi. Ninguém está condenando toda a história dela, ninguém está dizendo que ela nunca foi fiel a Deus, mas apenas dizendo que ela errou. Há um texto lá de Provérbios 24:10, que se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Então, ela se mostrou aí nessa situação fraca, irmão. A verdade é essa. Eu sei que soa para alguns irmãos como uma condenação, mas é fato. Tá certo? Ninguém está adentrando e centralizando a história da mulher de Jó, analisando se durante toda a vida ela foi fiel ou não, certo?
Deixa-me ver mais. Então, vamos passar aqui. O professor Diácono Reinaldo, ele vai trazer o texto de João 1:20, eu achei interessante, está dentro da nosso contexto. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostou com o seu rosto no chão em adoração. A gente sabe que é costume, aí Jó estava em luto. Não em luto, claro, por causa das suas perdas materiais, mas em luto pela perda dos seus 10 filhos e até dos seus servos, até dos seus empregados. Ali eram pessoas, eram humanos, e Jó estava ali diante daquela tragédia, Jó estava em luto. Vamos passar aqui para o próximo tópico. Aí o professor Tiago Rosa vai colocar aí o slide na tela muito bem. O tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. E aí o subtópico primeiro, o diabo toca na saúde de Jó. A gente vai ver aí, como eu trago no texto, que houve um primeiro ciclo de prova. No capítulo 2 de Jó, já inicia agora uma nova, podemos dizer aí, uma nova visita no meio dos filhos de Deus. Aí Satanás se apresenta, e agora, mais uma vez, há um segundo diálogo. E aí haverá um segundo ciclo de prova. A gente está resumindo aqui, irmãos, para não ficar tão longo o vídeo. Mas aí houve um segundo ciclo. Agora Satanás vai desafiar a Deus a tocar também na saúde de Jó. Ele está dizendo, versículo 4 do capítulo 2. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, Satanás vai mudar a sua base de argumento. Mesmo ele sendo derrotado, ele não vai desistir, chegar de cara diante de Deus e dizer, realmente eu vi que, mesmo perdendo bens, mesmo materiais, mesmo perdendo bens e materiais como filhos, como servos, e mesmo ouvindo palavras contrárias, mas Jó permanece fiel. Não, Satanás não se deu por vencido. Agora ele vai dizer, permita-me, ou toca, melhor dizendo, na sua saúde, na sua integridade física. E agora o diabo toca na saúde de Jó, irmãos. A gente vai ver aqui aí, como eu coloco no finalzinho do comentário, que é um caso excepcional. Não dá para a gente aí também trazer uma doutrina que agora as doenças são de origem maligna, toda doença é de origem maligna, satânica, permissão de Deus, resultado de pecado, e a gente vai estudar isso durante todo o trimestre, por isso que não adianta a gente, nesse tópico aqui, trazer esse pensamento teológico e até filosófico, irmão, não adianta. Apenas dizer que agora o diabo toca na saúde de Jó. E no subtópico 2, vai falar da saúde física. Primeiro vai dividir aí saúde física, no subtópico 2, professor Tiago. Isso, nós temos a saúde física. E nesse subtópico, é claro que nós seremos tentados, como muitos pregadores e até comentadores bíblicos, a trazer aí o tipo de doença. Uns vão dizer lepra, eu já vi gente trazendo elefantíase, que pouco tem a ver, alguns trazem termos da medicina, e não adianta, irmãos, a gente está querendo precisar, ou trazer com precisão a doença de Jó. O que a gente pode trazer daquela doença que vai produzir um extremo trauma físico, dores fortes, tanto que a gente vai ver, como eu trago aí no comentário, que Jó foi mal reconhecido pelos seus amigos, então era algo terrível, que ia bem além dessa imagem que eu trago. Essa imagem ainda está amenizando aí a realidade de Jó, mas aí a doença atingia sua pele, perturbava Jó, certamente tirava o seu sono. Vamos tentar fazer os nossos alunos entender e até entrar no sofrimento de Jó. Imagina as intensas dores de Jó, as noites mal dormidas, talvez as incertezas que vinham na cabeça daquele patriarca. Então, a saúde é um bem extremamente valioso, irmãos. A gente não vai dizer que é mais valioso que os filhos de Jó. É claro que Jó trocaria talvez até a sua própria vida pela não morte, ou até a ressurreição dos seus filhos. Mas o diabo também tenta aí na saúde de Jó, e a gente sabe que, mesmo assim, Jó permaneceu fiel.
certo? Então, não é porque uma doença nos sobrevém, mais uma vez para a gente trazer aí à tona aos nossos alunos uma palavra de consolo, de conforto diante das doenças. Doenças acontecerão nas nossas vidas. É claro que nós estamos sujeitos. Quantas pessoas, aproveite aí para falar em relação ao Covid-19, porque quantas pessoas aí crentes, sem maturidade, a qual diz, não vou me prevenir, não. Certa vez um irmão, no início aí da decretação da pandemia e do isolamento social, um irmão chega para mim e diz, eu não vou usar máscara enquanto os crentes estiverem usando máscara, nem para a igreja eu vou. E não só foi um, não, irmão, estou citando um, mas muitos fizeram isso, mas devemos ter esse cuidado. Senão nós não deveríamos, por exemplo, utilizar o cinto de segurança, o capacete, se nós não deveríamos tomar remédios. Há pessoas que chegam a esse extremo de dizer, não, remédio aí é para quem não tem fé. Deus, ele pode Deus, sabedoria, melhor dizendo, ao homem, pode ser utilizado das mãos do médico que estudou. Tudo isso vem pela graça de Deus, tá certo? Então, é um tópico para a gente trazer uma palavra de reflexão. O cristão fiel, genuíno, verdadeiro, ele pode chegar a adoecer? Sim. Há doenças que vêm de origem maligna, sim. Mas, irmãos, muitas vezes doenças vêm porque nós não nos cuidamos. Imagina aí, o pastor adoeceu, a sua pressão está alta, está com problema do coração, mas vai ver a alimentação desse pastor. Estou citando um pastor aí como exemplo, que há quem acha que pastor não pode adoecer, que pastor não é susceptível a isso. Se não, vejamos as constantes dores estomacais de Timóteo, que Paulo cita na epístola ao seu filho na fé. Então, eventualmente, nós podemos ser atingidos por doenças e devemos nos manter fiéis, mesmo que ainda a nossa saúde ou integridade física esteja comprometida, mas que a nossa fidelidade não esteja. Sejamos íntegros na fidelidade a Deus. E aí, por fim, o terceiro subtópico do tópico 3, professor Tiago Rosas, nós temos aí a saúde mental, e eu inicio, não está no slide aí, mas eu inicio citando o conhecido e belo texto de Provérbios 4, 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quantas doenças, irmãos, psíquicas e psicossomáticas nós vemos nos nossos dias, porque muitas pessoas não têm guardado aí sua saúde mental. E imagina aí a pressão psicológica, o prejuízo mental sobre Jó, e mesmo assim Jó se mantém fiel. Não há dúvida que, além do sofrimento físico, o nosso comentarista da lição vai trazer, Jó também experimentou o sofrimento psicológico, embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão. Aí fala-se, questiona-se, assim como questiona na história de Elias, questiona-se também na história de Jó, mas a gente vai ver que não há aí, como muito bem pontuou o pastor José Gonçalves, não há aí dados para que nós venhamos trazer com clareza que houve uma depressão. Nós não vamos ver isso na vida de Jó, mas é claro que houve ali um abalo psíquico na vida daquele homem de Deus. E ele continua dizendo, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber o fato. E a gente vai ver aí, e isso eu já trago aí uma orientação para os professores, não vamos nos alongar nesse tema. Por quê? Porque será tema da nossa próxima lição de número 5, Lamento de Jó. A gente não vai trazer aqui com tantos detalhes, deixemos cada lição para o seu dia, basta cada tema para a sua aula, para o seu dia, mas a gente vai ver Jó no capítulo 3, no versículo 3, dizendo, pereça o dia que eu nasci e a noite em que disse foi concebido um homem. A pressão, irmão, há quem queira condenar Jó e dizer que Jó aí já desistiu, já pecou, mas nós não vamos ver isso, vamos ver que Jó se mantém fiel a Deus. E, de fato, mesmo, irmãos, com tanta pressão psicológica, com a sua saúde mental também abalada, Jó mantém a sua saúde espiritual íntegra.
Então, nós vamos ver que Jó já começa o seu discurso amaldiçoando o dia em que havia nascido. O dia do nascimento, é claro que é um dia de alegria, é um dia de festa, mas Jó aí prefere, irmãos, nesse fato, a morte, o fato de, ou melhor dizendo, nunca ter nascido. A gente vai ver aí uma grande dor de Jó, mas depois, irmãos, de a gente relatar com detalhes todo o sofrimento de Jó, é claro que o teu aluno vai compreender que o sofrimento de Jó trouxe para ele uma pressão psicológica grandiosíssima, talvez até doenças, é claro que o texto não vai relatar, mas doenças psicossomáticas, que inicia na mente, mas atinge o corpo. Mas Jó se mantém fiel, ele guarda o seu coração, ele guarda a sua fidelidade. Vamos aqui em alguns comentários. Nossa irmã Nil, ela vai dizer, vamos ser reais, somos feitos de carne, somos humanos. A gente já pode aplicar, irmã Nil, ao próprio Jó. Jó vai dizer, eu já li aqui, Jó vai dizer, pereça o dia em que eu nasci, a noite em que disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele. Eu tenho certeza que o professor Tiago Rosa, se Deus assim permitir, no próximo domingo vai falar com mais detalhe a respeito disso, mas Jó é humano. Não é porque Jó vai dizer isso, irmão, que ele agora compromete toda a sua fidelidade. Nosso irmão diácono Reinaldo Silva, professor Tiago Rosa, ele vai dizer, tem irmão que não cuida da sua saúde e fica colocando culpa no diabo, é verdade. É aquilo que nós falamos, nem toda doença, irmão, é resultado de prova de Deus ou de resultado de uma ação demoníaca, como alguns chegam a afirmar, mas muitas vezes é uma simples falta de cuidado com a saúde. Às vezes eu estou essas últimas semanas com uma forte dor no joelho esquerdo, fiz uma cirurgia nesse joelho, mas o médico chegou para mim e disse, coloca gelo, compressa de gelo todas as noites. Eu não tenho sido fiel nessa orientação do médico, e o médico tem dito, faça exercício físico, faça uma dieta, mas eu estava aí semana passada lá no rodízio de carnes com o meu amigo e irmão professor Tiago Rosas, mas eu até comentava isso com ele, mas nós temos que cuidar da nossa saúde. É um ponto que, é claro que não cabe perfeitamente na história de Jó, mas a gente pode trazer à tona aos nossos alunos, tá certo? Diácono Reinaldo Silva, lembro de alguns cantores evangélicos que cuidam muito bem da voz e da garganta. Tem até uma cantora famosa que diminuiu até o tom da voz devido a uma doença que teve nas cordas vocais, não sei se foi a Aline Barros, se eu não me engano, mas em relação, irmãos, a essa saúde mental, nós também queremos ouvir os tão preciosos comentários do professor Tiago Rosas. Professor Tiago Rosas, o seu irmão Alexandre Rosas está cobrando, que eu lhe entreguei, ele disse que me chame também por rodízio. Próxima vez que nós formos, chame ele, viu? Só uma brincadeira. Vamos chamar ele para pagar, sim, para gente, com certeza. Para pagar, né? Muito bem, Jailson. Jailson, tem muito bons comentários aí. Eu vou colocar aqui na tela um arquivo de slide aqui bem rapidinho, porque tem um texto em Provérbio muito bem dentro desse contexto de Jó, né? Esse justo sofredor. Deixa eu pegar aqui para colocar na tela para os irmãos visualizarem. Muito bem, está aí para os irmãos verem esse versículo que ele é muito citado, Jailson, mas pouco explicado. E eu acho que ele cabe muito bem nessa lição, e não só nessa lição, mas em todo esse trimestre. Quem nunca ouviu ou quem nunca pronunciou esse texto? 7 vezes cairá o justo e se levantará. Geralmente, o uso que nós vemos ser feito desse versículo é no sentido do pecado. O justo pode cair em pecado várias vezes, mas tantas vezes quantas ele cair, o Senhor tornará a colocá-lo de pé. Bem, conquanto seja verdadeiro que tantas vezes quantas cairmos, se com fé nos voltarmos para Deus, confessando nossos pecados, Ele nos perdoa,
O apóstolo João é muito claro ao dizer isso na primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2. Entretanto, não é o que esse texto de Provérbio, dentro do seu contexto imediato, está nos dizendo. O que esse texto está dizendo, e tem tudo a ver com a história do nosso irmão Jó, o contexto imediato dele, que é o versículo imediatamente anterior, e o restante desse versículo, que nós geralmente citamos ele cortado, ele pela metade, é esse que aparece aí agora na tela para os irmãos. Provérbios, capítulo 24, versículos 15 a 16. Não armes, observe, versículo 15, que é o versículo imediatamente anterior, com o qual esse 16 está em íntima relação, diz, não armes ciladas contra a habitação dos justos. Não foi o que os sabeus e os caldeus fizeram, inflamados por Satanás, induzidos por Satanás a roubar, a se apropriar indevidamente dos bens do nosso irmão Jó? Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso. Por quê? Por quê? Porque o ímpio não deve fazer assolações contra a morada do justo. Porque o ímpio não pode programar, preparar ciladas, ataques contra os bens do justo, como Jailson disse aí no início, porque a gangue da marcha ré não pode programar ataques contra a morada e os bens do justo. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Esse texto de Provérbios, que nós tanto citamos fora de contexto, ele fala justamente da recuperação econômica, Jailson. Ele fala justamente da recuperação material que o justo experimentará com a bênção de Deus que está sobre ele e que ninguém pode reverter. O justo, ele tem perdas na vida, ele tem baixas na vida. Né? Como Jó, nós hoje também sofremos a falência de uma empresa. Eu já tive, aqui em Campina Grande, uma pequena livraria evangélica. Não chegou a ser exatamente um sonho da minha vida, mas foi um projeto que minha esposa e eu investimos. Deu errado, saímos com dívidas desse empreendimento, mas o Senhor nos levantou, e posso dizer para os irmãos aqui hoje, com muita alegria no meu coração, que hoje eu estou muito melhor do que eu estava antes. Deus não só nos devolveu o que tínhamos, como ainda nos deu muito mais do que tínhamos. Longe de mim querer me comparar ao nosso irmão Jó, porque o sofrimento dele, penso eu, é incomparável. Somente o sofrimento de Cristo, né, para pegar uma discussão que os irmãos fizeram recentemente no grupo, somente o sofrimento de Cristo supera o de Jó. Né? O nosso está aquém do sofrimento do irmão Jó, mas Deus ele também nos permite passar pelo vale da sombra da morte. Deus também nos permite ter perdas e prejuízos na vida, mas ele vem e nos levanta de novo, nos dando sabedoria para melhorar nossa administração, recuperando bens que foram roubados, trazendo de volta para as nossas mãos. Então, penso que esse texto de Provérbios, ele se aplica muito bem, talvez até Salomão, muito sábio como ele era, ele tenha aí escrito esse provérbio, refletindo justamente sobre a história do nosso irmão Jó. O que ele tinha, o que ele perdeu e o que Deus lhe devolveu. Mas ainda, eu acho muito interessante esse texto de Jó, que inclusive eu coloquei aí no nosso grupo, compartilhei nas nossas páginas EBD Inteligente, Jailson, que é esse texto de Jó 6 e o verso 10. Na versão NVT, é a versão que eu vi que ele traduz com muita clareza as palavras de Jó. Porque ele vai dizer, apesar da dor, toda essa dor que você mencionou nos tópicos 1, 2 e 3, a perda dos bens materiais, a perda dos servos, a perda dos filhos, a perda da saúde. Diante de toda essa dor terrível, cruenta, Satanás foi cruel para com Jó. Ele não tem piedade, ele não tem dó, ele não tem pena, ele não tem compaixão. Chagas malignas, olha que expressão forte, chagas malignas da cabeça aos pés. Satanás colocou sobre o nosso irmão Jó. Mas ele diz, apesar da dor, não neguei as palavras do santo. E santo aí é uma referência a Deus, o Senhor. Ou seja, Jó não traiu a sua fidelidade a Deus. E de fato, Jailson, a gente vai ter ainda muitas lições pela frente para meditar sobre isso, mas as queixas que Jó vai fazer, a partir inclusive do capítulo 3,
como você já antecipou, objeto de estudo da nossa próxima lição, todas as queixas que Jó vai fazer entre os capítulos 3 e 37 do seu livro, não é porque os filhos morreram, não é porque a sua saúde, sim, ele expressa dor quanto à sua saúde, quanto ao que ele está padecendo, mas a maior dor, a maior tristeza de Jó foi o silêncio de Deus diante de todo esse sofrimento. O fato de ele não ter uma resposta. Por quê? O que foi que eu fiz para merecer o que eu estou padecendo? Eu queria que Deus me dissesse, que alguém me dissesse, que alguém me explicasse o porquê de tudo isso. Essa foi a grande dor de Jó, sofrer sem saber por que estava sofrendo. Mas Jó, ele não negou a Deus, apesar da dor, apesar das perdas, apesar dos prejuízos. Ele adorou a Deus. E aí ele desabafa, como a gente vai ver muito bem nas próximas lições. Então, eu findo aqui comentários referentes a essa lição, Jailson, emendando aí seu bom estudo, dizendo que nós também, nós quando aceitamos a Cristo em nosso coração, quando nos convertemos, ou somos convertidos pelo Senhor, nós implicitamente fazemos um juramento de casamento, na alegria e na tristeza, na fartura, na escassez, na saúde, na doença, ser fiel até a morte. Com a diferença, é que enquanto a morte separa um cônjuge do outro aqui, a morte do crente não o separa, mas o une eternamente a Deus. Mas que nós sejamos fiéis a Deus em todo o tempo. Está desligado seu microfone, Jailson. Pronto, voltou? Está ouvindo? Voltou. Pronto, nós temos apenas agora a conclusão, e na conclusão nós trouxemos aqui que somente aqueles que estão refugiados em Deus, somente aqueles que estão sustentados pelo Senhor é que podem suportar as aflições, as tribulações com fidelidade. No mundo, cito aqui novamente, no mundo nós teremos sim aflições, senão perguntemos um dia quando nos encontramos pela Jó, a Paulo, ao próprio Cristo. O próprio chamado de Paulo foi ao sofrimento, irmãos. Então, a vida cristã, existem intempéries, existem dificuldades. Muitas vezes a nossa fé é posta aí em desafios. Por isso, precisamos estar perseverantes e firmes na fé. Devemos aí entregar o nosso espírito, mente e corpo ao Senhor e não deixar que estas circunstâncias adversas venham afetar a nossa mente, irmãos, diante de toda essa história de Jó, que nós venhamos aí compreender que é em Deus, que é em Cristo, que nós vamos suportar. É por isso que Jesus vai dizer, e o texto que é muito citado, e aqui cito mais uma vez, no mundo tereis aflições, mas Jesus vai dizer, te anima, tenha bom ânimo, ele venceu o mundo, irmãos. Não estou querendo acrescentar aí como alguns acrescentam, vós vencereis, porque Jesus não vai dizer isso, mas nós compreendemos, se Cristo venceu, em Cristo, arraigados em Cristo, nós venceremos. Ontem trazia no culto de doutrina, a qual, pela misericórdia de Deus, dirijo ali uma congregação, e trazia ali a mensagem das cidades de refúgio. Eu sei que é outro contexto, mas apenas nessa conclusão para a gente trazer a mesma mensagem que eu estou trazendo aqui na conclusão, professor Tiago Rosas. É na cidade de refúgio, na proteção que Cristo nos dá, que nós venceremos. O cântico de vitória do apóstolo Paulo, ele termina dizendo que é em Cristo, porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir. Aí Paulo vai citar uma lista enorme, ele vai dizer nem poder, nem altura, nem profundidade, ele vai dizer nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em quê? Que está em Cristo Jesus. É em Cristo que nós vencemos, é em Cristo que nós suportamos. Jó manteve-se fiel a Deus, e a sua fidelidade a Deus estava baseada ali no seu temor ao Senhor. Que venhamos estar firmes, mesmo diante da tempestade, mesmo diante dos ventos que atacam a nossa vida, que venhamos estar firmados no Senhor, na palavra do Senhor. Aproveito aí, professor Tiago Rosas, já passamos aí da meia-noite, porque tivemos esse atraso, aproveito aí para passar para você estar aí no finalzinho orando, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso, claro,
com a participação sua, brilhantemente, como sempre tem participado, e dos demais irmãos por meio do chat. Muito bem, professor Jailson. Demos graças ao Senhor por tudo que estudamos aqui hoje, por tão preciosa lição que nos chama a refletir acerca do drama de um homem fiel, justo e íntegro que padeceu devido às investidas de Satanás contra ele, mas que, a despeito de tudo, manteve-se firme ao Senhor em todo o tempo, e isso hoje, fidelidade. Lembra os irmãos, como disse lá no nosso grupo no WhatsApp, o livro Alcance Todos os Seus Alunos, conseguimos mais exemplares dele, de R$ 32,95, por apenas R$ 18,00, com frete incluso para todo o Brasil. Os irmãos que desejarem adquirir, chamem lá no privado a gente, e nós diremos como vocês podem efetuar o pagamento. Quem efetuar o pagamento até amanhã de segunda-feira, na segunda-feira mesmo eu já estarei fazendo a postagem desse livro para os irmãos receberem pelos correios. Lembro também que no dia 31 desse mês, último dia do mês, teremos a nossa segunda conferência de escola dominical online, com a participação de grandes expoentes a nível de Brasil, como o pastor Marcos Tuller, doutor Caramuru Afonso, professora Flávia Grégio, e eu, que sou o menor de todos eles, Tiago Rosas, estarei ministrando para vocês. Segunda-feira, nós vamos abrir um grupo provisório, como sempre fazemos em nossos eventos, um grupo provisório no WhatsApp, só para quem vai participar dessa conferência. E aí todos os irmãos deverão entrar nesse grupo, porque nele nós colocaremos mais informações, a questão do horário, a apostila que será disponibilizada, o link da transmissão, etc. Tá bom? Segunda-feira esse grupo será aberto e os irmãos assinantes EBD Inteligente serão convidados a participar dele. Lembro que assinantes EBD Inteligente não pagam participação em nenhum dos nossos eventos. A entrada é livre, é gratuita. Mas quem não é assinante EBD Inteligente, paga uma taxa de R$15 para essa nossa conferência. E aí eu também coloco na tela a nossa agenda de oração para esta semana. Vamos orar agradecendo a Deus por tão precioso estudo e apresentando esses servos e servas do Senhor, que são irmãos que estão no nosso grupo, como membros do nosso grupo EBD Inteligente, e que, conforme fazemos toda semana, selecionamos 10 nomes, seguindo a ordem de adesão dos irmãos em nosso grupo, tá bom? Então não é uma escolha aleatória, nem arbitrária, ela segue a lista que nós temos aqui de todos os nossos membros EBD Inteligente. Então vamos orar agradecendo a Deus por este estudo e por este dia que já vamos entrando nele, dia de sábado. Pai Santo e querido, Deus de bondade e de misericórdia, te rendemos graças e louvores pela vida do teu servo, professor Jailson, a quem tu, Senhor, utilizasses para nos instruir e para mediar a interação entre professores e professoras de todo o Brasil. Nenhum de nós sabe tudo. Certamente sabemos muito menos do que Jó sabia em seu tempo. Mas, meu Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, com o auxílio do teu Espírito Santo e a luz da tua palavra, vamos crescendo, vamos aprendendo dia a dia. Ó, meu Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas e transgressões. Nos ajude na caminhada a estarmos firmes e fortes, sempre te adorando, a despeito de tudo que ganharmos ou perdermos, de nossas alegrias ou tristezas. Nos ajude a sermos sempre fiéis e estarmos ligados a ti. Que esta palavra se aplique em nosso coração e produza em nós mudança de atitude e de comportamento. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos Wagner Ananias, Alexandro Ramos, José de Arruda, nossa irmã Nilvaci Barbosa, nosso professor Moab Alves, irmã Maria Cristina, da cidade de Moreno, estado de Pernambuco, nosso irmão Robson de Lima, nosso irmão Áquila Santos, Francisco de Assis e também Maciel Serafim. Que tua bênção repouse sobre esses teus filhos, sobre seus cônjuges e sobre os filhos de cada um deles. Que o Senhor conceda saúde a quem estiver doente. Que o Senhor abra a porta de emprego a quem estiver desempregado. Que o Senhor abençoe os empreendimentos das empresárias. E os faça, Senhor, reaverem os bens que foram tomados ou perdidos em meio a essa crise que a pandemia nos legou. Sê conosco, dá-nos uma madrugada de descanso em tua presença. Essas coisas te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Professor Jailson, Deus te abençoe, meu irmão. Foi uma satisfação estar com você hoje. Agradecemos a todos aí.
Agradecemos aos irmãos que pacientemente aí nos acompanharam, ao professor Tiago Rosas. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, um sábado, final de semana, na presença do Senhor. Amém. Amém.